Que Jesus continue em nossos corações. Vamos fazer uma interpretação, uma reflexão a respeito da parábola da pérola. Em Mateus, capítulo 13, versículos 45 e 46. O reino dos céus é também semelhante a um mercador que anda à procura de boas pérolas. Tendo encontrado uma pérola de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. Nós sabemos que Jesus se utilizava de parábolas para tratar de assuntos complexos. Por exemplo, o reino dos céus, o reino de Deus, a aventura, a felicidade plena do espírito que encontrou o caminho do equilíbrio, da superioridade moral e intelectual. E Jesus, nessa parábola, diz: o reino dos céus é semelhante a um mercador que busca boas pérolas. Nós sabemos que a boa pérola, ela vai ser julgada por pessoas peritas em analisar, em considerar essa pérola. Quase sempre encontrada ou encontradas no fundo do mar, nas profundidades da água, em conchas. E Jesus diz: mas quando ele encontra uma pérola de grande valor, ele vende tudo o que tem para adquiri-la. Qual é a pérola de grande valor? Quais são as boas pérolas que encontramos, ou que buscamos? Por exemplo, no campo da profissão, nós buscamos as boas pérolas. A profissão que garanta a subsistência, a profissão que nos dê a dignidade, a profissão que faça com que produzamos bens ou serviços em prol da comunidade. Então, existem boas profissões. Mas qual é a profissão de grande valor? É aquela que consegue unir duas coisas importantes, duas virtudes fundamentais: o talento e a vocação. Trabalhar sem talento, ou trabalhar sem vontade, é o que muita gente faz. Foi feita uma pesquisa pela revista Exame e se constatou que 80% do trabalhador brasileiro trabalha naquilo que não gosta. Toda profissão é digna, mas a mais digna é aquela que diz respeito à missão do Espírito. E quase sempre essa missão está vinculada ao seu talento, à sua habilidade, à sua característica e à sua vocação, ou seja, à sua vontade. Um trabalho que possamos executar sem vontade ou sem talento, poderá realmente entristecer o espírito. Evidente que nem sempre se encontra a oportunidade de trabalhar naquilo que gosta ou que sabe. Mas aí que vem o desafio. O mercador que vai em busca de boas pérolas. Mas quando encontra uma de grande valor, ele vende tudo o que tem para adquiri-la. Ou seja, o indivíduo vai trabalhando,
vai vivendo, mas quando encontra aquela oportunidade de trabalhar naquilo que gosta e que sabe, realmente deve desistir das demais. Isso me lembra um professor da Universidade Federal, professor de Direito, que passou no concurso para delegado, depois para promotor e depois para juiz. Como delegado, ele ficou pouco tempo e descobriu que não era a profissão dele. Depois, como promotor, ficou também pouco tempo, 2 anos. Como juiz, também ficou pouco tempo, 2, 3 anos. Desistiu de tudo para ser professor, ganhando o salário de professor. Quem deixa um salário de juiz, estabilidade, respeitabilidade, de promotor, de delegado, ou uma atividade concursada. Eu me lembro que, com o primeiro dia de aula na universidade, fazendo o curso de Direito, o professor perguntou o que cada um queria fazer daquele curso. E quando chegou na minha vez, eu disse: eu estou aqui porque eu quero ser professor. E todo mundo riu. Só que os que riram depois passaram a ser meus alunos no próprio curso. Então, eu estava ali porque eu queria ser professor universitário. Eu queria ser professor. Poderia não ser universitário, ensino médio, como eu já fui professor de ensino médio. Então, o talento e a vocação. E depois se buscou a oportunidade. E quando não se encontra a oportunidade, se cria a oportunidade. Eu também me lembro quando comecei a escrever. Mandava o livro para as editoras e depois de 6 meses, 1 ano, elas respondiam com uma negativa. O livro não faz parte da linha editorial da editora. Foi aí que eu montei uma editora, fundei uma editora para publicar os livros. Depois de algum tempo, e vivendo da editora, eu me lembro que com o dinheiro dessa editora nós compramos 2 apartamentos. 2 apartamentos com dinheiro da editora, com as vendas de livro. Quantos títulos? 2 só. Um dia em Jerusalém e A Caminho do Deserto. Com esses 2 títulos, nós compramos 2 apartamentos, vendendo esses 2 títulos. Depois de algum tempo, quando nós nos formamos, nós temos baixa na editora. Não quero ser editor de livro. Não quero isso, eu quero escrever o livro e mandar para as editoras. O tempo passou. Depois de algum tempo, as editoras passaram a publicar os nossos livros. Principalmente depois que uma de nossas pesquisas sobre sexualidade foi divulgada em rede nacional, no programa Fantástico. Aí, os pesquisadores apareceram, minha esposa Marisley e eu, e aí as editoras passaram a confiar em nossas obras. E hoje, as editoras estão abertas. Antes mesmo do livro ficar pronto, a editora já está esperando o livro. Porque eu percebi que mesmo a editora dando dinheiro, rendendo, não era isso que eu queria. Eu não vim para ser editor de livros, eu vim para ser escritor de livros. E não recebemos direitos autorais das obras que nós escrevemos. Elas são destinadas todas a instituições de caridade. E às vezes, quando vem alguma coisa que não é tão rentável, quando acontece isso, que a instituição nos chama, o dinheiro desse mês não foi suficiente, a gente aí colabora.
Claro que se nós continuássemos a escrever, a produzir, a imprimir e a divulgar livro, certamente teríamos uma editora significativa, com uma boa distribuição. Mas eu só fundei uma editora porque ninguém queria publicar o livro. Então, não havia necessidade mais. As editoras queriam os livros, querem os livros. Então, não é para distribuir livros, não é para vender livros, não é para editar livros. Claro que seria muito interessante comercializar os livros, vender os livros, trabalhar com a editora, publicando livros de alto nível, livros excelentes, espíritas ou espiritualistas, nossos e de outros autores. Também isso nos daria alegria. Mas nós entendemos que isso outras pessoas podem fazer. Mas não estamos aqui para cumprir essa grande missão que é distribuir a obra. Estamos aqui para cumprir uma outra missão, que é pesquisar e escrever a obra. Deixamos as outras pérolas e ficamos nessa única pérola. A grande pérola é aquela nossa pérola. Quando nós enxergamos e percebemos a nossa missão, o nosso caminho. Quando nós entendemos que temos que conciliar. Se fôssemos apenas empresário de livros, talvez estivéssemos enterrando o talento de escritor. Então, vai escrever, vai desenvolver o talento, vai aprimorar o talento e vai fazer o que gosta. Nós trabalhamos profissionalmente 60 horas por semana, em 5 faculdades. Toda manhã, toda tarde e toda noite. E aos finais de semana e de madrugada nós escrevemos. Então, gosta realmente de escrever. Então, tem a vontade de escrever. E o talento vai sendo desenvolvido e multiplicado. Então, desistimos da pérola que não nos competia, que não nos estava reservada, por uma outra maior para nós. Como tem pessoas que poderiam deixar de escrever para cuidar da distribuição de livros e que às vezes não são tão felizes em suas escritas. Seriam mais felizes. Eu conheço um caso assim. Ele é um excelente editor, um excelente distribuidor, mas não tem o talento e escreve quase que forçadamente. Tem também o inverso. No campo das amizades, nós temos muitos amigos, nós conhecemos muitas pessoas. Mas qual é o amigo maior? Aquele que tem maior valor é aquele que nos ama. É aquele que está ao nosso lado na alegria e na tristeza, na doença e na saúde. E aí começa e nos lembra do cônjuge, do marido, da mulher, da esposa, da família. A família carnal e a família espiritual. Família significa sintonia intelectual e moral. Espírito familiar é aquele que está em alguma sintonia afetiva conosco. Por isso, conhecemos muitas pessoas, mas quando encontramos aquela pessoa, o que acontece? Casamos com ela. No meio de tantos homens e tantas mulheres, encontramos a pérola de maior valor. E a pérola de maior valor vai ser o nosso marido ou a nossa esposa. Vai ser os nossos próximos escolhidos. Ou vai ser os nossos amigos mais próximos. Os nossos afetos, os nossos entes queridos, os nossos familiares mais sintonizados conosco. É a pérola de grande valor. Muitos trabalham e querem ser reconhecidos.
Evidente que ser reconhecido é uma pérola de valor. São boas pérolas o reconhecimento ou os reconhecimentos profissionais. Mas a pérola de grande valor na vida do reconhecimento significa fazer para servir, ajudar, sem esperar nenhuma recompensa. Receber o reconhecimento, receber o elogio, é uma pérola de grande valor. Mas tem uma maior ainda, que é a alegria em servir, a alegria de ajudar, a alegria de proporcionar ao outro a alegria de viver. Então, mais importante do que receber as recompensas, os reconhecimentos, os elogios, essas pérolas, boas pérolas, é a grande pérola, que é a pérola de servir sem esperar coisa alguma. Sem esperar recompensa alguma, reconhecimento algum, elogio algum. É a pérola de grande valor. Muitas pessoas buscam as pérolas da fama, de fazer algo e ser reconhecido também, que cai da fama. Mas aí, essas pérolas, boas pérolas, a pérola de ser famoso, não é tão importante, não tem tanto valor quanto a pérola de ser útil à maior quantidade de pessoas possível. Quando Bill Gates resolveu organizar sua vida empresarial, a sua ideia primária foi a de servir a humanidade. Pensava ele, eu gostaria que todo mundo tivesse um computador dentro de casa. E ele foi o inventor, fabricante do Windows, significa janela. E através do Windows, a Microsoft se transformou na maior empresa de informática, de telemática do Brasil, do mundo, do exterior, da humanidade inteira. E o Bill Gates, o homem mais rico do mundo. Ele nunca planejou ser rico, ele nunca planejou ser o mais rico do mundo, mas ele planejou em servir. E aí vem a questão do dinheiro. Ganhar dinheiro faz parte da nossa convivência. Mas qual é o dinheiro que tem grande valor? É aquele que é adquirido através do trabalho dignificante. Aliás, não há trabalho que não seja dignificante. O que não for dignificante não é trabalho, é ocupação inútil. Por isso, o indivíduo pode receber heranças, receber prêmios, mas o dinheiro de grande valor, R$2 adquirido por meio honesto, ilícito, por engraxar um sapato, vale muito mais do que milhões que vêm de atitudes desonestas. Não tem peso esse dinheiro. Então nós temos que pensar a todo instante, numa reflexão profunda de vida, qual é a pérola de grande valor? A que eu tenho que vender tudo para adquiri-la. Por exemplo, a pérola da paz de consciência. Vende tudo que tem, desiste de qualquer tipo de atitude para manter a sua consciência em paz. Contraria o coração, contraria a cultura, contraria a família para estar em paz com a sua consciência. A paz de consciência é a pérola de grande valor. Essa sim compensa vender tudo o que tem, renunciar a tudo para manter essa paz. Nós temos aqui na Terra muitas ocupações, na área pessoal, familiar, profissional, social. Mas qual o objetivo de tudo isso? Qual é a pérola de grande valor que compensa fazer tudo isso? Evoluir. Como diz o escritor Pietro Baldi, tudo vale se a proposta for evolução. Evolução do espírito. Sair de um nível e entrar em outro nível mais avançado de compreensão e de amor.
aquilo que não provoca compreensão, que não aumenta a nossa intelectualidade ou o nosso sentimento de amor, é melhor que nós busquemos a substituição para que essa pérola de grande valor, que é o amor e a sabedoria, possa realmente compor a nossa evolução. O que é que nós damos valor? Quais são os nossos valores? Materiais, imateriais, espirituais, morais. A pedra de grande valor sempre será uma pedra moral, a pérola da pureza moral. Uma vez um espírito disse a um médium: se você sobe a montanha pelas vias da sabedoria, da intelectualidade, do conhecimento, e do alto da montanha perceber que não tem amor, vai ter que descer para experimentar o amor. Mas se você sobe a montanha do amor, não precisa mais descer, porque lá do alto da montanha vai adquirir a sabedoria, vai adquirir o conhecimento. Não precisa descer. Nós reencarnamos não é por falta de conhecimento, é por falta de amor. Nós vivemos dramas e habitamos mundos corpóreos ainda tão sofridos e de expiações provacionais, não é por falta de conhecimento, porque o conhecimento se pode adquirir no plano espiritual, é por falta de amor. E o amor tem que ser testado, é como o fogo que vai contornar, burilar essa pérola, essa pedra preciosa. Só através do amor é possível realmente o espírito chegar ao conhecimento do que significa o amor de Deus em nossas vidas. Então, qual é a nossa pérola maior? A nossa pérola maior está dentro de nós. Somos nós mesmos. Não estamos aqui para salvar ninguém. Não estamos aqui para mudar ninguém. Ninguém muda por nossa causa. Estamos aqui para mudarmos a nós mesmos. Estamos aqui para nossa própria evolução. O melhor projeto que existe em nossas vidas somos nós mesmos. O melhor livro que eu posso escrever, acabei de escrever um livro sobre os evangelhos, comentário dos evangelhos, tratado dos evangelhos, uma obra linda. Mas ainda que eu escrevesse obras desse nível sempre, o livro mais importante que Deus quer que eu escreva está dentro de mim, é na minha consciência, é no meu coração, sou eu mesmo, o Espírito. Nós somos as maiores pérolas das nossas próprias vidas. Se nós estivermos bem, todo mundo vai estar bem. Se nós estivermos em equilíbrio, vamos acalmar todas as tempestades que estiverem sobre redor. O melhor lugar é aquele em que nós possamos multiplicar os talentos e gostamos de viver e gostamos de morar. Então, nós somos mercadores, estamos em busca de boas pérolas, de bons lugares, de boas pessoas, de boas oportunidades, de bons trabalhos. Mas a pérola de grande valor somos nós mesmos. O trabalho de grande valor diz respeito a nós mesmos. As pessoas de grande valor dependem de nós mesmos. Porque se nós não reconhecermos esse valor, nós não vamos valorizar nem os próprios pais, nem os familiares mais próximos. Vamos trair os próprios amigos. Vamos confundir e vamos enveredar pelos caminhos das ilusões. Aquele que encontra a pérola de grande valor, de maior valor, não pode mais perder tempo com pequenas pérolas.
não pode mais perder tempo com pequenos tesouros, e parece que ela nos cobra. A questão é que nós queremos a grande pérola e todas as outras juntas. Quando o indivíduo se casa, escolheu a pérola de grande valor, ele não pode continuar namorando com as outras pérolas, não, acabou. É aquela pérola. Ah, mas eu descobri que não tem tanto valor assim, então transforme. Seja você a grande pérola para o outro. E aí você vai descobrir que o outro nasceu também para ser a grande pérola de Deus. Então, onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E o vosso tesouro estará no grau de percepção, de valoração em relação àquilo que nós queremos. Uma coisa pode ter muito valor para alguém e não ter nenhum valor para outrem. Terminamos de escrever um livro, vai ser mais de 1000 páginas sobre o Evangelho. Tem gente que não vai querer estudar, não vai querer ler. Tudo bem, prefere outra área da ciência, outra área da filosofia. Para Leonardo da Vinci, a grande pérola era a pintura, mas o que ele gostava de fazer mesmo era de cozinhar. Para Michelangelo, Rafael Sanzio, escritores, pensadores e também pintores, grandes escultores, grandes pensadores, que faz uma pessoa ficar mais da metade da vida olhando para cima, pintando a Capela Sistina. Será que os quadros têm realmente os reais valores? Qual é o real valor de uma pintura? É o grau de sentimento do pintor. Ou de uma escultura, é o grau de sentimento do escultor. Porque eles sabem que o tempo corrói tudo. Eles sabem que um dia a Terra vai desaparecer. Que tudo que existe aqui vai virar pó. Ainda que isso dure bilhões e bilhões de anos, não há obra que perdure eternamente no plano físico, corpóreo, mas sim no plano extracorpóreo. Mas quem são os pintores? Grandes pintores. Retratam os quadros, as pinturas, as artes do lado de lá, que as artes do lado de cá são apenas pálidas informações artísticas do que existe do lado de lá. Então não vamos nos prender às pérolas boas, mas que não têm tanto valor quanto a grande pérola. Eu me lembro quando eu pedi demissão de uma empresa estatal, ganhando quase 20 salários mínimos, muito jovem, alguém falou, mas você vai deixar esse emprego? Eu falei, pois é, eu tomando o lugar de alguém que daria tudo e que tem talento e que tem vocação para estar no meu lugar. E eu vou buscar o meu lugar, porque o meu lugar não é esse. Às vezes, o indivíduo busca apenas se livrar do emprego. Tudo bem que faça isso, mas por pouco tempo. Multiplique o seu talento. A vida que vale a pena ser vivida é a vida que nos possibilita uma melhoria espiritual, que nos faculte alegria de viver, felicidade plena, satisfação, ainda que isso esteja em pequenas coisas, em pequenos gestos, ainda que seja dar comida para um animal, distribuir milho para os pombos numa praça pública. Mas ele, ao distribuir o milho, ele também está se distribuindo em amor. Depois, nós passamos a entender, ou passaremos a entender como o apóstolo Paulo, a caridade, que é o amor em ação, é a maior das virtudes. Nós buscamos muitas virtudes, e as virtudes são como pérolas, mas a maior pérola de todas é o amor. Sintetiza todas as outras. O amor no trabalho, na família, na vida social, na vida profissional, na vida pessoal, na vida íntima. Orar, mas com amor. Oração sem amor não alcança seu objetivo. Trabalho sem amor não alcança seu objetivo. Como dizia o apóstolo Paulo, ainda que eu falasse as línguas dos anjos, desse meu corpo para ser queimado,
doasse tudo que eu tenho para os pobres, se tudo isso não existisse, caridade, amor, nada disso valeria. Seria apenas atitude externa. Então, meus irmãos, é o momento de refletirmos sobre as pérolas que temos e sobre a grande pérola. A grande pérola. Não tenhamos medo de vender tudo para adquirir essa grande pérola. Não tenhamos medo de renunciar a tudo para adquirir essa grande pérola. Quem não aprende a renunciar, não sabe evoluir. Quem não renuncia, quem não experimenta a dor da renúncia, ao vender essas coisas boas em prol de uma coisa maior, não sabe o que é felicidade. Uma vez o apóstolo Paulo estava caminhando e o homem pediu um dinheiro para ele e disse: não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E o rapaz, que sofria deficiência física, passou a andar. O que eu tenho eu te dou. Então, vamos pensar, refletir sobre aquilo que realmente valorizamos, sobre aquilo que nós valoramos. Nós entramos, por exemplo, numa livraria. Uma livraria como essa daqui, do Irradiação Espírita, com tantas pérolas. Mas qual é a grande pérola? Qual é a grande pérola da Bíblia? Os grandes livros da humanidade, os evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. São as grandes pérolas. Todas as Escrituras, toda a Bíblia, para Mateus, Marcos, Lucas e João. A joia, ou as joias maiores. Grandes pérolas, grandes profetas. Moisés, Elias, Zacarias. Grandes. Mas Jesus, a grande pérola de Deus. A maior, a que tem maior valor. A que até hoje chegou e que nos deu exemplo de perfeição de amor. Ninguém falou mais e tão bem do amor até hoje quanto o nosso Mestre Jesus. Então, nós estamos, claro que é evidente que se você entra numa livraria, pega aquele livro que você gostou, tem um carinho por ele, tudo bem. Mas não vamos perder de vista que a grande pérola da literatura mundial é Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu acabei de escrever o Tratado dos Evangelhos. E eu confesso aos senhores, o que escrever depois disso? Escrever sobre os Evangelhos é semelhante a tomar água pura. E fazendo analogia, escrever sobre outros temas é tomar outros líquidos. Um suco, um refrigerante, mas não é água pura. Escrever sobre o Evangelho é buscar água e encontrar água pura, potável, que sai da mina, que você sente que ela é curadora. Escrever sobre outras escrituras, escrever sobre outros temas, são outros líquidos que tomamos. A doutrina espírita é um composto de 3 fundamentos. Filosofia, porque nos ensina porque estamos aqui e para onde vamos. Ciência, porque ensina e estuda os fenômenos psicomediúnicos. E o lado religião, porque ensina realmente a respeito de Jesus. Desses 3 aspectos, o mais importante é Jesus. A doutrina espírita está a serviço de Jesus, e não Jesus a serviço da doutrina espírita. Então, ele é a pérola maior de qualquer estudo teológico, de qualquer estudo filosófico, espiritualista ou espírita. Então, podemos mergulhar nas pequenas pérolas, mas vai chegar um momento que a vida vai exigir que vendamos tudo
para comprar essa grande pérola de Deus, que é a pérola de buscá-lo. E Jesus, no próprio Evangelho, lembra o maior mandamento, o maior de todos: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Esse é o maior. O segundo é amar o próximo como a si mesmo, mas é o segundo, não é o primeiro. Dentre todos os mandamentos, dentre todas as profecias, a grande pérola, a razão de ser da nossa vida, a razão de ser de tudo, é o nosso Pai, é Deus, a causa da nossa existência e o destino de todos nós na sua morada eterna. Muita paz a todos e que Jesus, a grande pérola de Deus, nos abençoe agora e sempre.